Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estou aqui ao vivo e eu quero trazer um ensinamento valioso para a sua vida. Você que se sente aí, preste atenção, com dores de cabeças frequentes, você que está sentindo um peso, uma opressão, você não sabe explicar como, nem sabe como se libertar disso, eu quero falar com você hoje sobre um nível de batalha espiritual que talvez você não vai ouvir em lugar nenhum. Eu estou te falando algo que está acontecendo hoje, ou talvez aconteceu ontem, ou tenha acontecido com frequência na sua vida. Então, já vai deixando aí o seu comentário, eu vou lendo com calma. Enquanto isso, eu vou trazer uma mensagem muito profunda sobre batalha espiritual e você vai se identificar, eu tenho certeza. Hoje é dia de libertação, amém? Deus vai fazer um milagre, eu vou orar daqui a pouco por você, pela sua casa, para que nenhum mal te atinja. E eu quero te mostrar hoje que quando Deus está para fazer algo, o inimigo se levanta de uma maneira muito forte, mas ele se levanta para cair, amém? Então vai deixando aí o seu pedido de oração. Olha lá, o Carlos disse: Pastor, estou enfrentando uma batalha espiritual no meu casamento. Meus irmãos, quantas pessoas têm passado por lutas aí na família. Eu sei, não é fácil, conviver não é fácil, mas que Deus possa nos dar graça. Engraçado que a gente acha que muitas vezes tudo aquilo que a gente vive no mundo natural, a gente tem que resolver por conta própria, Deus não vai intervir, mas é interessante que Jesus ele falou o seguinte, ele não só falou, mas ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e em seguida ele disse: perdoem como eu os perdoei, amem como eu os amei. Ou seja, Jesus sabia que sem a ajuda do Espírito Santo a gente não consegue. Foi por isso que ele soprou sobre os discípulos o Espírito. Então nós precisamos, irmãos, contar com a ajuda de Deus sim. Não adianta a gente querer resolver tudo do nosso jeito, porque tem coisas que só se resolvem quando primeiro resolve no mundo espiritual, aí depois se materializa aqui nesse plano terreno. Por isso que eu te aconselho sempre a orar antes de conversar com alguém, antes de tomar uma decisão, antes de iniciar um projeto. Eu vou te contar aqui um exemplo que aconteceu aqui em casa quando a gente estava para participar de um evento. Deixa eu já te contar, A gente ia participar de um congresso de casais. E, irmãos, mexer com restauração de família é tudo que o inimigo não quer, E aí então nós começamos a orar, eu e minha esposa. Vocês não vão acreditar, irmãos, naquela noite, os nossos 2 filhos, eles ainda eram menorzinhos ali, 2 aninhos, 3 aninhos, eles acordaram na mesma hora vomitando, irmãos. Se não é a gente ali para socorrer, eles podiam até engasgar com aquele vômito. Foi uma coisa assim, muito forte. Quando então nós fomos participar desse congresso de casais, irmãos, começamos a ministrar ali sobre a vida dos casais, contando o meu testemunho, da minha esposa, como que a gente se conheceu. Muita gente foi tocada ali com a palavra, com a oração. E aí então nós chegamos no quarto para dormir. Vocês não vão acreditar o nível de batalha. Eu nunca tinha conhecido nada parecido. Olha, nós já fomos 2 vezes para o Egito, para Israel. E no Egito, irmãos, infelizmente é um lugar que tem muita opressão, muita adoração a outros ídolos, Mas eu nunca tinha conhecido esse nível de batalha que nós enfrentamos. E só para te explicar, nós estávamos em Foz do Iguaçu e quando a gente chegou no quarto, irmãos, a minha esposa começou a ter a pressão alta. Pressão lá em cima, depois pressão lá embaixo. E o que aconteceu? A gente não estava entendendo, Ela tomou remédio, não resolveu. De repente começou um frio muito grande sobre ela. E aí entrou debaixo do chuveiro, fervendo, água queimando, e mesmo assim não resolvia. E aí então nós começamos a discernir que era espiritual, não era físico. Começamos a repreendendo, começamos a mandar o mal embora. E aí vocês não vão acreditar, se já não bastasse essa batalha espiritual, uma parente da minha esposa ligou para ela dizendo que a mãe estava endemoniada. Dizendo que a mãe estava xingando, falando palavrões baixos, fazendo coisas absurdas, e nós repreendemos por telefone. Aí a gente não sabe se essa batalha que a gente estava enfrentando, se era por causa do congresso de casais somente, ou se era também porque a gente começou a repreender o demônio lá por telefone. Foi uma loucura. E aí na hora de dormir, irmãos, quem disse que a gente conseguia dormir? Não consegui de jeito nenhum. Nossa, era um barulho, parecia que tinha alguém andando assim, dentro do quarto.
pessoas dando soco na parede. Isso já era aí por volta de 3, 4 horas da manhã. E eu orando, eu fiquei de guarda, minha esposa conseguia dormir e eu praticamente não dormi. E aí então no dia seguinte nós comentamos com a liderança, né, do encontro de casais, e eles falaram o seguinte: pastor, essa região que nós estamos aqui, infelizmente tem muito assassinato, tem muito sacrifício, tem muita coisa pesada que o senhor nem sabe. E eles contaram que um pastor com a sua esposa, um pastor bem conhecido no Brasil, quando ele foi ministrar sobre casais, a esposa ficou os 4 dias de congresso de casais no hospital. Irmãos, aí a gente começou a entender que a gente estava lidando com um nível de batalha mais profundo. E o que eu quero trazer aqui para você é exatamente sobre isso, porque você acha que às vezes nem Deus se importa com você e o diabo também não quer nem saber. Você é um zero à esquerda, sabe? Você não sabe o valor que você tem. A sua alma é preciosa para o Senhor. Então, eu vou trazer aqui um nível de batalha que o apóstolo Pedro enfrentou pouco antes de Jesus ir para a cruz. Lembra que eu te falei lá no comecinho? Quando Deus está para fazer algo grande, o inimigo se levanta com todas as forças. E o que seria esse algo grande nesse caso aqui? Jesus iria para a cruz e o diabo não queria de forma alguma, irmãos. Então, inclusive, né, o diabo usou uma vez, pouco antes aqui, o diabo usou a boca de Pedro para falar: Jesus, você não vai para a cruz. E Jesus falou o quê? Arreda, Satanás. Você não tem conhecimento das coisas de Deus, você só conhece das coisas dos homens e você não tem parte nenhuma comigo. Então, o diabo usou a boca de Pedro, porque Pedro, ele era aquele crente meia boca, vamos assim dizer, um crente carnal, né? E olha aqui os comentários aqui. A irmã falou uma coisa que é verdade. A gente se identifica muito com Pedro, porque por mais que ele tinha muitas falhas, e a gente também tem, então a gente acaba, né, tendo uma ligação muito forte com ele. Mas, irmãos, esse tipo de Pedro aqui é um Pedro em tratamento, um Pedro que estava em processo. Por isso que a gente tem que se espelhar também quando Pedro foi cheio do Espírito Santo. E ele pregou num dia só para mais de 3.000 pessoas, aliás, para milhares de pessoas, e mais de 3.000 se converteram. Então a gente tem que pegar o lado bom de Pedro também depois, né? Mas eu sei que muita gente já está deixando aqui os comentários pedindo oração. Nós vamos orar daqui a pouco. Mas eu quero ler para você. Vamos lá, vamos direto para a passagem, que inclusive, antes de começar, deixa eu só te pedir um favor. Clique no joinha, no botãozinho de joinha, porque isso ajuda muito o YouTube divulgar para mais gente. Inclusive, quanto mais comentários você deixa, isso também ajuda muito. E depois, no final, se Deus tocar o seu coração, compartilhe, porque aí eu sei que mais e mais pessoas realmente vão assistir esse vídeo. Amém? Então eu vou ler para você o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 22, versículos 31 ao 34. O Senhor Jesus disse assim, ó: o Senhor disse: Simão, Simão, que no caso é Pedro, né? Simão Pedro. Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, mas eu supliquei em oração por você. Portanto, eu supliquei em oração por você, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até morrer ao seu lado. E Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes, dizendo que não me conhece. Irmãos, vamos dar uma olhada nisso aqui. Primeira coisa é que Jesus disse que estava acontecendo uma batalha espiritual. Ele falou: olha, Satanás pediu, ele veio pedir permissão para mim. Lembra que Satanás ele foi pedir permissão para Deus para poder tocar no servo Jó? Da mesma forma, existe sim um tribunal, né, espiritual, onde o diabo ele é o acusador dos nossos irmãos, ele é nosso acusador. Quando a gente comete uma falha, um erro, e a gente não se arrepende, e o sangue de Jesus não nos purifica, naquela hora então, né, o diabo ele ganha uma certa legalidade, uma certa legalidade, né? Ele ganha o direito de poder entrar na vida da pessoa. Por isso que nós devemos sempre nos arrepender de nossos pecados com sinceridade, pedir ajuda a Deus para nos libertar do pecado, para que todas as portas sejam fechadas na nossa vida. Amém? Você que está enfrentando
opressão na sua casa, né? À medida em que eu te contei da minha experiência, talvez você se identificou, talvez a sua casa é um lugar onde você escuta muito zumbido. Isso acontece muito, o diabo, ele tenta tirar a sua paz de todas as formas. Tem pessoas que escutam vozes, veem vultos, tudo isso, irmãos, precisa ser quebrado em oração, repreendido, mas você tem que fechar as portas no seu coração para o pecado, você tem que andar em santidade, amém? E então, aqui Jesus diz o seguinte: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, porque na época de Jesus, o trigo, ele vinha misturado com pedras, não era somente o trigo, né? Quando a pessoa, o agricultor, ele colhia, não vinha apenas o trigo, mas vinha principalmente palha, muita palha, vinha pedras, cascalhos, entendeu? Então, o agricultor colocava numa peneira, ia jogando para cima para que o grão verdadeiro de trigo ficasse e aquela palha leve fosse mandada embora, entendeu? Então, esse era o propósito de peneirar. Com isso, o trigo firme ficava e tudo que era palha ia ser mandado embora. O que o diabo queria fazer com isso? Ele queria peneirar, ou seja, sacudir, até que as fraquezas de Pedro ficassem expostas. Irmãos, o diabo, ele quer humilhar as pessoas. Ele quer que as pessoas sejam descobertas nos seus piores erros. Então esse é o propósito do inimigo. Satanás queria que Pedro, primeiro, que ele perdesse a sua fé, que Pedro ele se desviasse dos caminhos do Senhor, né? Ao perder a sua identidade. Eu vou te mostrar o que aconteceu depois dele, daqui a pouco. Ele queria que Pedro perdesse o seu controle, que ele ficasse confuso, desesperado. Então, são níveis de batalha espiritual que agora que nós vamos ver de uma forma rápida, para você entender que às vezes está acontecendo exatamente assim com você. Satanás, ele queria destruir a alma de Pedro. No final das contas era isso. E pode ser que ele já vem conseguindo fazer isso de certa forma na sua vida. Por isso que nós vamos orar daqui a pouco, tá bom? Tem muita gente dizendo aqui, que está enfrentando realmente uma batalha, principalmente aqui, irmãos. Uma batalha na sua mente. Irmãos, é o campo de batalha, não tem outro lugar. É aqui que a gente mais é atacado, E eu vou te mostrar aqui agora, então, o que aconteceu. Porque lembra que Jesus ele falou para Pedro o que o diabo estava querendo. Na hora, Pedro ele se levantou. Então, já começou ali, a queda de Pedro já começou ali. Foi só assim, irmão, só descendo ladeira abaixo. Porque a primeira tentação que o diabo trouxe em cima de Pedro foi que ele teve uma autoconfiança muito exagerada. Ele confiou demais nele. Irmãos, talvez ele se achasse assim, o crente, o super crente, né? Ele pensasse, não, calma aí, eu sou forte, eu sei o que eu estou fazendo. Jesus, eu acho que o senhor está enganado, esse negócio de batalha aí, espiritual, eu acho que não tem nada disso. E então, o que ele falou? Senhor, eu estou pronto, no versículo 33, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e até morrer ao seu lado. Mas Jesus falou, Pedro, não fala isso, meu filho. Você não sabe de nada, inocente. Eu vou te falar uma coisa, hoje, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes, dizendo que não me conhece. Jesus, irmãos, ele sabia. Então, o que o diabo, ele queria? Ele queria fazer Pedro confiar demais em si mesmo. Aí eu te pergunto, você tem confiado demais em si mesmo? Quando você fala alguma coisa para alguém, você fala assim, eu fiz acontecer. Você coloca muito esse eu nas suas frases, tome cuidado, porque é aí que começa a queda. A Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda, ou seja, a pessoa que é orgulhosa, ela tende a cair a qualquer momento. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz assim, a única virtude que quando você pensa que tem, você já perdeu, sabe qual que é essa virtude? É a humildade. Pensa comigo. Se você começar a falar assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa humilde. Graças a Deus, eu sou muito humilde. Olha como é que eu sou bom. Irmãos, na verdade, ali você já perdeu a sua humildade. Ali você já ficou orgulhoso, soberbo. Então, tome cuidado com essa confiança demais. Não confie. Não confie. Olha, eu já tomei tanta decisão errada, irmãos, por confiar demais em mim mesmo. Eu me lembro que uma vez eu tinha acabado de me casar com a Thaís, e eu estava muito confiante de que eu ia ganhar um bom dinheiro entrando numa empresa, começando a trabalhar numa empresa. Só que era uma empresa de marketing multinível. Aí você imagina, né?
Hoje em dia não tem isso mais. Hoje em dia é venda de curso, de mentoria que as pessoas fazem, né? Mas é de certa forma muito parecido com esse tipo de empresa, sabe? A minha esposa não queria que eu entrasse, porque eu ia ter que gastar um dinheiro que era quase tudo que a gente tinha. Era uns R$3.000 na época e era tudo que a gente tinha praticamente. Mas eu falei, amor, é a chance da gente duplicar, triplicar esse dinheiro. Irmãos, infelizmente, perdi tudo, porque eu confiei demais em mim mesmo. Eu nem orei. Eu pensava assim, eu não vou nem orar, porque se eu orar, pode ser que Deus demore a responder e eu preciso tomar uma decisão para hoje. E aí eu caí do cavalo. Então, não confie em si mesmo. Espero que você aprenda com os erros dos outros, em vez de ter que aprender com seus próprios erros. Aprenda com os erros aqui, é o que eu te trouxe, tá bom? Aí veio um próximo passo, um degrau abaixo, né? E que Pedro caiu. Lembra que eu falei? Satanás o tempo todo, peneirando. Deixa eu abalar a fé de Pedro. Deixa eu chacoalhar isso aqui para ver se realmente ele é homem de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Pedro agiu sem pensar. Nós lemos o versículo 33, agora eu vou ler o versículo 50. Lucas 22, 50. Diz assim, e um dos discípulos feriu o servo do sumo sacerdote e decepou a orelha direita. Irmãos, quem que era esse discípulo? Fala para mim. Era Pedro. Ele cortou a orelha do soldado, porque o soldado, na hora que veio prender Jesus, junto com Judas, Pedro achou aquilo um absurdo, e ele pensou, não, eu vou defender Jesus até a morte. Irmão, sabe quem que o diabo mais usa? Pessoas que querem resolver as coisas na força do seu braço, pessoas que não têm controle emocional. Sabe aquela pessoa que grita demais, que se irrita, qualquer coisinha tá tirando a paz dessa pessoa, tem um pavio curto? É nessa hora que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba sendo instrumento do diabo, instrumento do inimigo, entende? Tem pessoas que são justiceiras, né? Querem resolver, pega a dor de alguém, né? Isso é uma coisa que eu já te aconselho aqui. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você já passou por isso. O que acontece? Tem pessoas, irmãos, que tomam a dor da outra pessoa. Alguém chega para você, conta uma injustiça que ela recebeu, que cometeram contra ela, aí você pega a dor da pessoa, você sofre junto com a pessoa, você quer fazer justiça por causa dela, você quer resolver, e aí você se ferra mais ainda, entendeu? Tô te falando no português aqui para você entender. Você tem que tomar cuidado, porque o inimigo, ele quer destruir tanto a outra pessoa quanto você, entendeu? Então tome muito cuidado para você não se irritar demais. A Bíblia diz, se você ficar nervoso, cuidado para não pecar. Existe um nível em que você fica bravo, mas logo você já conserta, já se equilibra, entendeu? Porque senão a partir dali, aí você já está sendo instrumento do inimigo. E é por isso que tem pessoas, irmãos, que não pode beber. A pessoa não pode pôr um gole de cerveja na boca, porque senão ela já fica alterada. Aí ela já não pensa mais, só no dia seguinte ela vai cair a ficha das besteiras que ela fez. Então, tome muito cuidado com isso, tá bom? O que acontece? A alma de Pedro estava sendo balançada. A alma de Pedro estava sendo chacoalhada, ele agiu sem pensar. E aí então, a partir dali, começou a acontecer outra coisa. O diabo quis afastar Pedro de Jesus, porque na verdade Pedro era um covarde. Ele era um medroso. Eu não julgo ele porque assim, imagine, Jesus começou a ser castigado. Os homens prenderam Jesus, começaram a cuspir no rosto dele, colocaram uma coroa de espinhos, que alguns dizem que não era nem coroa. No original, era tipo um capacete de espinhos, ou seja, prendia toda a cabeça, mais de 50 espinhos perfurando a cabeça de Jesus. E Pedro pensou, o quê? Eu não vou estar nessa não, eu vou pular fora, vou... E aí, olha só o que aconteceu no versículo 54 de Lucas 22. Diz assim, então prenderam Jesus e o levaram à casa do sumo sacerdote. E Pedro começou a seguir Jesus de longe. Irmãos, a Bíblia traz pequenos detalhes que não é por acaso. É esse momento em que você, por querer evitar problemas, por não querer cutucar o mal, sabe ali quando alguém te chama para orar, para expulsar um demônio, para você fazer a obra de Deus, você fica com medo, porque você sabe que o inimigo vai tentar te atacar, porque você está querendo salvar pessoas, libertar pessoas. Lembra que eu falei para você que eu fui lá no congresso de casais e aí veio uma grande opressão, uma grande batalha? Por quê?
porque nós estávamos indo lá naquele lugar com uma missão de resgatar vidas, restaurar casamentos. Então você tem que estar muito blindado em oração. Você tem que tomar cuidado para não começar a seguir Jesus de longe sem que você perceba. Por fim, você já está praticando aqueles pecados que você já tinha vencido antigamente. Você já está ouvindo músicas do mundo. Você já está com aquelas amizades que você sabe que não vai dar em nada. Pelo contrário, aquilo ali vai te levar para o pecado. Você já está entrando em contato com pessoas no WhatsApp, namoradinhos, aquela ficante. Tome cuidado, irmãos, porque o diabo é astuto. Olha, eu sei que o Espírito Santo está falando aqui com você. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Olha aqui, ó, muita gente passando por lutas, meu Deus. Irmãos, sabe o que acontece? As pessoas, elas precisam se firmar na palavra, porque é por isso que aqui no meu canal eu gosto sempre de trazer um ensinamento bíblico antes de orar, porque senão acontece isso aqui, ó. O próprio Deus disse lá em Oséias 4, versículo 6, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Irmãos, tem muita gente aqui, ó, que morre de medo do diabo. Lógico, está passando por muitas lutas e precisa de oração. Realmente, irmão, sozinho não dá. Nós precisamos da ajuda um dos outros. Por isso que todo dia eu faço a oração da manhã às 4 horas da manhã e a oração da noite às 6 horas da noite. Eu quero muito que você esteja comigo, porque isso vai te fortalecer espiritualmente de uma maneira assim, ó, que você nem imagina. Como é bom quando alguém ora pela gente, não é mesmo? Então eu quero orar por você aqui todo dia. Vamos continuar, irmãos. Já estou encerrando a mensagem, já vamos entrar na oração. Olha como que tudo é um processo, né? Ninguém cai por acaso. Estava andando e caí num buraco. Não, você tropeça, vai tropeçando nas pedrinhas, de repente você já está longe dos caminhos do Senhor. Foi o que aconteceu com Pedro. E aí então, em quarto lugar, a identidade dele começou a ser abalada. Pedro então, ele já não sabia quem ele era, ele já não sabia se ele era crente ou não. É nesse momento, irmãos, que a gente faz as piores decisões da nossa vida. É nesse momento que a gente faz coisas sem pensar e a gente, infelizmente, a gente toma decisões que desagradam muito o coração de Deus e a gente acha que não tem mais jeito para nós. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 57. Uma mulher disse que Pedro era um dos discípulos. Ela falou, você é um daqueles, né? E Pedro respondeu, mulher, eu nem conheço esse homem. Olha a gravidade, irmãos. Olha o versículo seguinte, versículo 58. Pouco depois, outro viu Pedro e disse, você é um deles. E Pedro respondeu, homem, não sou eu. E no versículo 60, Pedro disse, eu não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. Irmãos, Pedro nesse momento, ele já estava no fundo do poço, não tinha como piorar. Ele já falou, não conheço esse Jesus. Ele teve que fazer coisas que ele nunca imaginou para tentar tapar o buraco, para tentar fugir da dor, do problema. Isso me lembra muito Davi. Lembra de Davi? Quando Davi, ele queria muito se deitar com uma mulher casada e ele sabia que o marido daquela mulher era do exército dele, era um homem que amava Davi. Aquele homem, ele respeitava demais Davi. Mas Davi, como ele queria tanto, né, fazia a sua vontade, ele estava tão impulsivo que de repente ele fez algo que não queria de forma alguma, mandou o marido daquela mulher para frente da batalha, entendeu? Para que ele morresse. E por fim, Davi engravidou aquela mulher, entendeu? Só que antes do marido morrer, ele fez o marido se deitar com a esposa, ele forçou o marido a se deitar com a esposa para dar a impressão que o filho fosse dele, entende? Então, ou seja, um abismo vai puxando outro abismo. E inclusive foi Davi quem disse isso. Um abismo vai puxando outro abismo. Até que o filho daquela mulher morreu. Davi sofreu as consequências. Irmãos, os filhos depois de Davi se levantaram contra ele. Ou seja, uma tragédia após a outra. Eu não sei se você conhece alguma família assim, ou talvez você está passando por isso. Sabe aquela família que toda semana sai uma notícia ruim lá de dentro? Toda notícia é uma bomba. É uma notícia ruim. Eu não vou nem citar exemplos, você já sabe. Mas eu quero dizer o seguinte, chegou a hora desse mal acabar na sua vida. Amém?
Eu estou sendo profeta aqui agora. Deus, Ele quer destruir a força do mal na sua vida e na sua família. Aleluia! A Bíblia diz, o próprio Jesus disse que Ele veio para desfazer as obras do maligno. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Então, Ele vai desfazer as obras de Satanás. Olha só o que aconteceu, só para a gente encerrar. Olha o desfecho dessa história aqui. Versículos 61 e 62. Então, o Senhor Jesus se voltou e olhou diretamente para Pedro. E nesse momento, Pedro se lembrou das palavras do Senhor. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Irmãos, aqui nós vemos que nesse momento o olhar de Jesus interrompeu a ação do inimigo. Porque nesse momento, Pedro, ele caiu em si. Ele chorou amargamente. É claro que foi um processo ali depois, podemos falar disso em outro vídeo, mas a verdade é que Pedro, ele entendeu que Jesus estava certo. Pedro não era aquele cara fortão, corajoso que ele achava que era. Ele, na verdade, era um covarde. Irmãos, como é bom quando a gente chega nesse ponto aqui, que a gente chega à conclusão de que sem Deus nós não somos nada. Sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Jesus a gente está perdido, nós somos os piores tipos de pessoas, nós somos os mais pecadores de todos. Então, que você possa chegar a essa conclusão. Então nós vamos orar. Se você foi tocado por essa mensagem, irmãos, eu tenho certeza, eu sei que Deus não erra, eu posso falhar, mas Deus não falha. Se muitos de vocês que estão aqui hoje estão passando por esse tipo de batalha, deixe aqui os comentários. Eu sei que muitos estão enfrentando esse nível de batalha. É um nível mais profundo, mas Deus vai quebrar o poder do mal, porque quando Ele libera uma palavra, quando Ele direciona uma palavra, essa palavra não volta vazia. E Ele colocou essa mensagem no meu coração, eu nem estava pensando nisso, mas Deus me mostrou. Muitos de vocês aí, ansiosos demais, já acabaram com todas as unhas, vem roendo as unhas assim, incontrolavelmente, dor de cabeça frequente. Tudo isso, irmãos, são ataques espirituais. Você está no meio de uma batalha espiritual. Então agora eu quero orar e no final, por favor, compartilhe esta mensagem, essa oração, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença nesse momento. Queremos Te agradecer por essa palavra, Deus. Essa palavra veio queimando o nosso coração como uma flecha. Ela acertou bem no alvo, Pai. Eu Te agradeço mais uma vez, porque o Senhor é o dono desse canal, o Senhor é o dono desse ministério. O Senhor me chamou há 13 anos atrás para fazer essa obra e eu Te agradeço porque o Senhor tem me sustentado. Não é na minha força, Pai. Já era para eu ter desistido. Várias vezes o inimigo se levantou, mas o Senhor tem dado a vitória. Eu Te agradeço, meu Deus, porque eu creio que toda bonança vai vir. Eu creio que depois dessa tempestade vai vir um tempo de bonança. E eu profetizo isso na vida dos meus irmãos. Pai, eu sei que quando o Senhor está para fazer algo novo, algo grande, o inimigo se levanta com todas as forças. E eu Te peço aqui agora, Senhor, que o Senhor libere a Tua bênção. Libere o Teu favor sobre o Teu filho e a Tua filha. Deus, no meio dessa batalha espiritual, eu declaro a vitória do Senhor. Eu repreendo agora toda a força maligna, toda a opressão que está se levantando contra esse homem e essa mulher. Eu repreendo agora, sai agora, toda dor de cabeça, toda ansiedade exagerada, toda depressão, todo desânimo, essa tristeza forte caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, coloca a Tua mão no coração dessa mulher, no coração desse homem, esse coração desesperado. A pessoa acha que vai morrer, acha que vai ter um ataque cardíaco. Eu repreendo agora esse ataque, eu repreendo essa batalha espiritual sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Jesus, coloca da Tua paz agora. Enche, Senhor, o coração de paz, de calmaria. Oh, meu Deus e meu Pai, acampa os Teus anjos aí, Senhor, ao redor dessa pessoa, ao redor dessa família. Pai, nós oramos pelos cônjuges, pelos filhos, pelos pais, pelos amigos. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Elas estão cegas espiritualmente e muitas vezes não sabem o mal que elas causam. Elas não têm noção porque estão cegas espiritualmente. Mas eu Te peço agora, Jesus, que o Senhor faça um milagre e que o Senhor traga conversão, Pai, salvação dentro dessa casa.
É o que eu te peço e te agradeço. Acampa os teus anjos, Senhor. Cobre com o teu sangue, Jesus, cada familiar, cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meus irmãos, amém? Eu estou aqui crendo de todo o meu coração que Deus operou um milagre na sua vida. Então não desanime, não pare de lutar. Deus é contigo e os céus estão contando com você para te dar a vitória. Mas para isso você não pode retroceder, tá bom? Então agradeço muito vocês que participaram, vocês que deixaram comentário. Quero muito que Deus complete essa boa obra que começou na sua vida. Deus abençoe. Clique na setinha apontada para a direita, está aqui embaixo do vídeo, e compartilhe no WhatsApp. E você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque todo dia eu quero te fortalecer na caminhada com Deus. Juntos nós somos muito mais fortes, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor.